O objetivo desse vídeo é falar de uma possibilidade muito interessante que já se transformou em realidade no agronegócio brasileiro. Mais uma coisa bonita que é a produção do etanol a partir do milho. O Brasil tem uma tradição, uma liderança mundial em todos os aspectos da produção de etanol de cana, que vem desde o fortalecimento que esse programa recebeu com o Proálcool e os desenvolvimentos que nós observamos até hoje. Mas agora está o milho também aí produzindo, e o objetivo desse vídeo é contar um pouco mais dos grandes números dessa história e ao final apresentar uma surpresa para vocês. Então fiquem até o final, senão não verá a surpresa. Primeiro ponto, é um mercado com boas perspectivas de crescimento para o futuro. Produzir etanol será um bom negócio. Por que será um bom negócio? Porque o etanol é misturado no combustível, tornando esse combustível mais renovável e mais limpo, consequentemente com menores emissões, justamente num momento onde o mundo volta a discutir de maneira muito forte a questão climática. Nós temos lá nos Estados Unidos agora um presidente mais a favor das questões ambientais e dos biocombustíveis. Eles misturam 10% de etanol, majorita 100% desse etanol feito de milho, né? Misturam na gasolina. Isso dá, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 140 milhões de toneladas de milho que são usadas, e há uma expectativa, a indústria vem pedindo para que você aumente a 15% a mistura obrigatória do milho na gasolina. Na China também tem uma perspectiva muito boa, e já em algumas províncias você tem a mistura de 10% de etanol na gasolina. Na Índia, que para nós aqui do Brasil foi uma grande notícia, anteciparam a mistura de etanol na gasolina para 2025, eles querem chegar a algo entre 20% a 25% de etanol usado na gasolina, e também vão liberar o etanol 100% nos postos de combustível, que vai propiciar na Índia também todo o desenvolvimento do carro flex que a gente viu aqui no Brasil. Então vocês estão vendo aí que os números são bastante promissores, e nós temos no Brasil especificamente um dos programas mais modernos de descarbonização do planeta, chamado de RenovaBio, que premia a sustentabilidade antes de mais nada, e nós devemos chegar próximos a uma produção de 49, 50 bilhões de litros em 2030 para um consumo aí entre 45, 48 bilhões de litros. É difícil prever, porque nós não sabemos o volume de carros que vão ser vendidos, crescimento econômico, mas enfim, o que é importante é que é morro acima, tanto a questão da produção quanto do consumo. E esse etanol, no Brasil, vai ser majoritariamente abastecido pela cana-de-açúcar, mas com um papel cada vez mais importante também do milho, fornecendo esse combustível renovável para uso pela população brasileira. Para vocês entenderem um pouquinho mais o que é essa cadeia, né? Nós temos esse viés, né, de tudo desenhar a cadeia produtiva e tentar entender do etanol de milho no Brasil. Vocês estão vendo aí a caixinha mais escura no meio, como a usina de etanol. Ela precisa receber majoritariamente milho, sem dúvida nenhuma, outros insumos e eucalipto, daqui a pouco eu explico por quê. E ela gera, a partir de 1 tonelada que é produzida, algo próximo a 420, 430, entre 400 a 430 litros de etanol, 350 quilos de DDG para cada tonelada de milho que entra, que é um composto proteico que vai para a ração. Ela gera mais ou menos uns 12, 15 quilos aí de óleo de milho, e exporta também um pouco de bioeletricidade. Então vocês estão vendo que interessante, o milho tem uma diferença da cana, e em vez de sair o bagaço, sai um composto que é extremamente proteico e de interesse para a indústria animal. Então com isso vocês têm um pouco da ideia de como é o funcionamento dessa cadeia produtiva do milho, né?
São 3 tipos de usina que podem ser feitas. Uma usina chamada full, que ela é 100% para milho, tá? Ela não está integrada com nenhuma outra usina. E aí as usinas que são integradas. E quando elas são integradas, a principal integração, lógico, é com a cana. E aí então você tem a usina flex, que ela funciona quando a cana não está disponível, na entre-safra produz etanol de milho, e a flex full, que é o modelo talvez mais interessante, que ela produz etanol de cana e etanol de milho em paralelo durante a safra. E é um modelo muito interessante porque vocês viram que um dos insumos que o milho precisava é para gerar energia para a planta, né? E quando você está do lado de uma usina de cana, a cogeração a partir do bagaço empresta a energia que a atividade de processamento do milho precisa. Fora que você tem 2 indústrias no mesmo terreno, com a mesma segurança, com o mesmo corpo de executivos, enfim, você melhora a competitividade do etanol de cana, porque você está dividindo os custos por um volume maior e você tem mais eficiência e o custo unitário médio cai por justamente melhor usar os ativos existentes. Então esses são os modelos existentes hoje. Aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, não tem esse modelo de integração de cana com etanol, até porque onde eles produzem o etanol é principalmente no meio oeste americano, na região de grãos, e a gente sabe que lá fica com temperaturas abaixo de zero, né, em uma boa parte do ano, né? Então esse é o ponto que nós temos de diferencial aqui no Brasil. Em relação a perspectivas para essa indústria, acompanhe que interessante como vem sendo grande o crescimento, e nós devemos chegar a aproximadamente 8 bilhões de litros sendo produzidos em 2028. Isso aí vai dar aproximadamente 18, 20% do total de etanol produzido. Por isso que eu falei para vocês que a cana continua, sem dúvida nenhuma, com a sua liderança sendo preponderante nessa produção. Então vai crescer bastante. Nós temos já um histórico muito legal de investimentos que começam em 2012, né, com a Usimat, e aí vem vindo com a entrada de diversos grupos de brasileiros, investidores internacionais e também aqueles que investiram ao lado, como eu disse, das usinas de cana, propiciando essa integração que é bastante interessante. Então é uma linha do tempo já vigorosa que mostra os investimentos que estão sendo feitos, movimentando a indústria de insumos, prestadores de serviços, gerando emprego para as pessoas e, portanto, trazendo esse desenvolvimento que a gente tanto quer, né? Que é a interiorização, a geração de produtos de valor maior naquela região, e o etanol tem cumprido um papel bastante interessante aí. Então, ali está definido para vocês quais são as empresas que estão trabalhando no conceito flex. Lembra, cana junto com o milho, né? Não é a mesma indústria, elas estão lado a lado e compartilham mais a parte final. E a questão das usinas 100% de milho, portanto, sem estar com a cana lá do lado. Então, a capacidade dessas usinas, para vocês terem uma ideia, as maiores conseguem gerar 530 milhões de litros de etanol por ano, né? E a capacidade hoje, mais ou menos vai chegar a 3,5 bilhões de litros. Lembrando que nós vamos chegar próximo ao final dessa década com algo entre 8, 9 bilhões de litros. É muito difícil prever 8 anos na frente, né? O que vai acontecer até lá, mas essa é a previsão de hoje. Então, é muito interessante também vocês olharem, os investimentos estão lá no Mato Grosso, Goiás, tem no Paraná, uma em São Paulo, e isso possibilita, então, uma das principais características, né, que essa usina precisa estar no trajeto do milho, precisa estar próxima do milho para você não ter um custo de deslocamento grande dessa matéria-prima que é tão importante. Então, isso me dá a chance de falar um pouco mais sobre os fatores que nós temos mais relevantes para desenvolver o setor de etanol de milho, que é ter milho, mercado potencial para o etanol, mercado consumidor dos coprodutos, principalmente proteína animal, que é o tal do DDG,
disponibilidade de biomassa para a indústria, né, que ela precisa, e políticas públicas de desenvolvimento do setor de energias renováveis, como é o RenovaBio e outras que você pode ter no âmbito estadual e até no âmbito municipal, né? Então, assim, a ideia é muito interessante, ainda mais quando você consegue integrar a cana, quando vocês vão vendo aí um quadro que resume a sustentabilidade do etanol de milho no Brasil. Em virtude do tempo eu não vou explorar todos esses pontos, mas quando você consegue integrar a cana, um confinamento, etanol de milho, você imagina que aquele DDG vai para o gado gera uma quantidade muito grande de esterco, esse esterco é tratado e volta como fertilizante do milho, da cana. Você tem uma atividade circular muito interessante, que é o que o mundo quer, fazer mais com menos. É um exemplo interessante. Então, o que a gente pode dizer aí? O modelo de economia circular, que eu expliquei para vocês, o estímulo no consumo de etanol, que essa cadeia produtiva traz, geração de empregos e de desenvolvimento. Está evidente, né, que você gera uma indústria, cria oportunidade para 100, 120, 150 pessoas, mais todo o universo que está ao lado dessa indústria, otimiza os ganhos, permitindo economia de escala, compartilhamento de custos fixos e outras questões, integra ao RenovaBio, estimula o confinamento e a produção de proteína, porque você tem aquela ração do lado, né? Ou se não tiver do lado, pode ser transportado para uma distância considerável e ainda permitindo você gerar mais carne que o Brasil precisa exportar, né? A questão da redução das emissões de gases e o milho na segunda safra cada vez mais estimulado para poder produzir o etanol de milho, né? Então, é realmente um projeto muito interessante. Vocês têm imagens maravilhosas das usinas que estão sendo feitas, desde usinas flex até usinas 100%. Vocês podem reparar aí imagens de noite, né? Imagens durante o dia, imagens aéreas. É encantador esse processo. O setor tem uma organização muito interessante também chamada UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, que tem agregado os esforços, os investimentos e as buscas, né, de políticas interessantes aí para o setor, né? Outros grupos que estão investindo de maneira muito criativa, com um consórcio de empresas participando do empreendimento, que vale a pena também vocês conhecerem, e a possibilidade muito grande que nós temos de fazer essa expansão, de crescer com esse produto de uma forma a ajudar a cana a colocar o biocombustível que o Brasil precisa. Então, eu acho que mais um caso bonito que está acontecendo na agricultura brasileira, principalmente no Centro-Oeste. Eu acredito que para cooperativas é um investimento interessante a ser pensado também. Agora, lógico, o milho está nesses patamares de preço, mas não vai ficar nesses patamares, nós sabemos disso. Então, eu convido vocês a conhecerem mais essa indústria. De que forma? Aqui está a surpresa. Nós estamos lançando hoje, junto com esse vídeo, esse livro que é gratuito para download por vocês, né? O livro foi escrito por um conjunto de profissionais que ficou debruçado sobre esse assunto por mais de um ano, contou com a ajuda de muita gente do setor privado que concedeu seu tempo, entrevistas, materiais, imagens, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais. Queria agradecer no âmbito do projeto Somos Milhões, que tem recebido o apoio aí da Nidera, né, e também da UNEM, a possibilidade de oferecer esse conteúdo de forma gratuita para todos vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem e passem a ser também admiradores e torcedores de mais uma cadeia de sucesso no Brasil, a cadeia do etanol de milho. Valeu, pessoal!